os remédios são absorvidos por diversas partes do nosso corpo. O nosso repórter Felipe Ciani foi a um laboratório para fazer um ambiente simulou essa absorção de diversas partes do corpo com uma substância chamada pH, que seria parecida com a substância que nós temos na saliva. pH, aliás, que é igual o Felipe, o pH do Felipe também, que é Felipe com pH. Então ele começa mostrando pra gente como é que o remédio é absorvido na boca primeiro. O Bem-Estar de hoje veio até esse laboratório aqui para fazer alguns experimentos. O nosso objetivo é mostrar por que um remédio é em formato de cápsula, o outro é um comprimido, o outro é em pastilha e por aí vai, né? Para isso a gente convidou o Luiz Fernando, que é professor e químico, e montou todo um esquema aqui para a gente poder entender essas diferenças, né, Luiz? Isso aí. O que a gente tem aqui? Bom, a gente tem 3 soluções para simular o pH da saliva, simular o pH do estômago e do intestino. A gente está pensando basicamente em pH. Tá, então, peraí. Bora explicar primeiro o que é pH. É um índice usado para determinar o grau de acidez de uma substância numa escala que vai de 1 até 14. É ácido quando fica entre 1 e 6,9, neutro quando é 7 e alcalino ou básico quando está entre 7,1 e 14. Entendeu? Então vamos adiante. Aqui a gente simulou o pH da saliva, que é um pH próximo do 7, né, um valor neutro. Aqui a gente então, aqui tem é boca, né? Aí é boca, saliva. Vamos identificar aqui então. E aqui? Aqui a gente tem uma simulação de suco gástrico, um pH bem baixo, quer dizer, uma grande acidez, é o estômago. Estômago. Isso aí. E aqui? Esse é o suco do intestino, que já é um pouquinho básico, um pH um pouquinho acima de 7. Para não ficar dúvida se a solução é mesmo ácida, básica ou neutra, o professor usa esse líquido aí, que apesar de ser vermelho, chama azul de bromotimol. Algumas gotinhas dele no primeiro recipiente e a solução fica verde, o que indica que é neutra como a boca. Aí só tem água destilada. Fazendo a mesma coisa no segundo pote, fica amarelo, indicativo de que é ácido, como o estômago e seus sucos gástricos. Para ficar assim, o professor usou ácido clorídrico. O terceiro fica azul, básico como o intestino. Chega nesse ponto com a ajuda de um tal de hidróxido de sódio. A prova dos 9 se tira com esse aparelho, que mostra nessa telinha os valores exatos de cada solução. Sendo assim, já está tudo mais que pronto para começar os testes. Vamos lá. Vamos ver como é que esses remédios se comportam em cada uma dessas soluções. É isso aí. Vamos lá. A gente tem esse tipo de medicamento aqui, que é... Esse é um medicamento anti-inflamatório, ele dissolve bem rápido na boca. Tá, é daqueles que a gente usa embaixo da língua? Esse é sublingual. Uma coisa interessante sobre sublinguais é que como a região de baixo da língua ela é bem vascularizada, vai rapidinho pro sangue. O medicamento tem que ir pro sangue para poder agir, né? Então ele é feito pra a gente colocar na boca e ele já dissolve rápido. Como se fosse sal de cozinha, assim, ele tá desidratado. A hora que a água chega perto dele, ele pega e se dissolve imediatamente. Coisa rápida. Vamos ver se acontece isso mesmo, então. Vamos lá. Vamos dar uma agitadinha. Dissolvido completamente. Rapidinho, né? Rapidinho. Muitos desses medicamentos, por exemplo, são para o coração. Às vezes a emergência, né? A questão de você estar numa situação de emergencial, você não tem muito tempo, quanto mais rápido chegar no sangue, melhor. E ó, realmente, dissolveu praticamente tudo aqui, já em questão de segundos, né? Teste número 2. Chegamos ao estômago. O que a gente tem aqui? A gente tem tipos diferentes de medicamentos, Isso, né? a gente tem aqui pastilha antiácida. A gente tem também remédio relativo ao processo da digestão. Aqui é remédio basicamente para gripe. Esses dois aqui são para gripe, né? Isso. Comprimido, Comprimido, cápsula encapsulado e pastilha. e pastilha. Isso aí. Vamos começar com o quê? Vamos começar com a pastilha. Com a pastilha. A pastilha antiácida. Vamos mostrar então como é que a pastilha se dissolve quando chega no estômago. Vamos ver. Nossa. Essa pastilha, ela é a base de carbonatos. Os carbonatos, essa é uma reação clássica da química, eles reagem com a acidez do suco gástrico, formando bolinha de gás carbônico. Isso que a gente está vendo aqui é a efervescência, é a saída de CO2, que mostra nitidamente a reação de combate ao excesso da acidez estomacal. Mas isso que a gente tá vendo não acontece quando o remédio tá na boca. Esse tipo de pastilha foi feito para começar a efervescer só dentro do estômago, que é bem mais ácido. Em 2 minutinhos já era pastilha. Agora vamos ver como é que funciona com o antigripal. É um comprimido. É um comprimido. Vamos colocar e ver o que acontece também. Vamos ver.
Bem mais lento esse, né? Esse vai mais lento. Nem todos eles devem chegar ao estômago e se dissolver imediatamente. Alguns, eles são preparados mesmo para que eles se dissolvam lentamente, para a liberação lenta do princípio ativo. O princípio ativo é a substância que realmente cura. Então, esse daqui é feito para ir liberando bem aos pouquinhos ali, para ir curando aos poucos. Esse assim. não tem aquela pressa de um antiácido, né? Uma coisa que não tem porquê ter uma velocidade tão alta, né? Para dissolver por completo, o comprimido leva uns 15 minutos. Agora a cápsula demora bem mais. Chega a dar sono. Mas quando começa a abrir, olha que legal. Vai liberando esse princípio ativo bem aos pouquinhos. Essa cápsula com esses grãozinhos ali que a gente vê, esse aqui talvez seja o mais interessante, né? Esse é um caso muito interessante. Os grãozinhos internos são gastroresistentes. Eles têm uma superfície preparada para suportar a acidez do estômago, porque não é todo medicamento que pode ser liberado no suco gástrico. O suco gástrico ele é muito corrosivo e alguns princípios ativos podem se degradar. Então, muitos deles precisam ser protegidos. Dentro desses grãozinhos, a gente tem o princípio ativo protegido do suco gástrico. É sensacional. Então, o processo, na verdade, desse remédio, a cápsula se desfaz do estômago, mas o que tem dentro não. Exatamente. Ele passa pelo estômago e chega no intestino, os grãozinhos. E vai para onde? E aí ele vai chegar no intestino delgado, na portinha do intestino delgado, que é onde, como normalmente, a gente tem a absorção de medicamentos. Que cura. Bom, agora a gente chegou à última parte desse nosso experimento, né, professor? Intestino. Intestino. A gente tem aí uma drágia fechada e também uma drágia aberta aqui pela metade, né, professor? Isso, aberta. Expondo o conteúdo interno. Pra gente mostrar que dentro é branquinho, né? É diferente. Que né? é o remédio mesmo? Exatamente. Por fora é só a cápsula que protege contra o ataque ácido do estômago. É um laxante. Ele é um laxante. Então, a ação dele, obviamente, tem que ser no intestino. Ele tem que chegar firme no intestino. Um meio comprimido funcionaria, por exemplo? Às vezes a pessoa imagina, será que eu posso cortar esse comprimido? Vai acontecer uma coisa muito curiosa aí. Vamos ver então, porque antes ela passa pelo estômago, né, essa drágia? Vai passar pelo estômago. Antes pelo estômago, depois pelo intestino. Vamos jogar para ver o que acontece. E a outra metade também? Vamos colocar as duas aí. Vamos lá. 20 minutinhos depois. Agora, Luiz, já dá pra gente perceber bem como é que as drágias, elas agem, né? Elas funcionam ali, né? A gente percebe nitidamente que aquela cobertura mais rosadinha desapareceu por completo no intestino. Ou seja, é o remédio fazendo efeito só onde tem que fazer mesmo, no intestino. Agora, a drágia que a gente cortou pela metade até chegou no destino, mas... Ficou só a casquinha. Por quê? Porque o que está dentro se dissolve no suco gástrico. Por isso que ele precisa de um protetor, a capinha. Ou seja, esse é o tipo de medicamento que a gente precisa tomar a drágia inteira. Exatamente. Não adianta a gente querer um efeito um pouquinho menor. Então vou cortar pela metade, né? Esse é um caso que não pode. Mas quando será que pode? Muito boa pergunta do Luiz Fernando Pereira, químico. Bacana ele, né, Mari? Muito legal. Então, quando é que pode, professor? A gente estava conversando sobre isso antes do programa. Não pode nunca? Teoricamente, os estudos com os comprimidos, tanto em relação à eficácia e segurança, são feitos com os comprimidos inteiros. Então, em princípio, não se deve partir comprimidos. E absolutamente não deve partir os revestidos, porque você anula toda essa beleza de tecnologia. Dica do bem-estar de hoje, não divida os comprimidos. Não, mas peraí, e os medicamentos que são sulcados, que já vem com aquele suco assim no meio, não pode partir aquilo? Às vezes, o suco é exatamente para a partição, mas ninguém garante que os resultados serão absolutamente iguais, somando 50 mais 50, não necessariamente será igual a 100. Porque o organismo vai trabalhar em 50 e em 50, não vai trabalhar sobre 100 conforme ele foi estudado. Mas às vezes o próprio médico receita, Então, use metade da dose do comprimido. Quando o médico orientar que tomar meia dose, eu acho que a gente deve tomar meia dose. Quer dizer assim, se a gente for um purista da farmacologia, talvez tenha alguma variação, mas em geral, os remédios que foram orientados pelo médico para cortar no meio, podem ser cortados no meio, porque ele não vai mandar cortar no meio esses remédios que não
pode fazer isso. Eu estou falando isso, Porque mas não se existem deve até... é abrir cápsula, é cortar remédio sem orientação médica. farmácia Mas existe um um- recurso para isso. As farmácias de manipulação, elas podem adequar as doses às pessoas. Quer dizer, a farmácia de manipulação, ela pode fazer na dose exata, mesmo que isso não exista comercialmente. Entendi. Não tem Eu problema estava dizendo nenhum. que existe na farmácia também Uns partidores. uma caixinha com um partidor de remédio. Exatamente.